Muitos pensam que a Microsoft venceu a guerra da IA, mas ela pode ter perdido tudo de repente. Sam Altman fez uma jogada de 50 bilhões de dólares com a Amazon para apunhalar a Microsoft pelas costas, e poucos notaram. À primeira vista, parece só mais um grande negócio de IA. No entanto, esse acordo esconde uma mudança que exclui a Microsoft e elimina a única cláusula que realmente mantinha esse poder sob controle. E isso muda tudo. Porque agora não se trata mais apenas de construir uma IA poderosa, trata-se de quem a detém, controla e está disposto a gastar bilhões para alcançá-la. Quando muitos perceberem o ocorrido, o equilíbrio de poder talvez já tenha sumido. Capítulo 1. A traição de 50 bilhões de dólares. Para o público, a OpenAI parece um dos maiores sucessos modernos. Uma startup do Vale do Silício que virou nome conhecido quase da noite para o dia. Ela criou ferramentas usadas por milhões, levou a IA além das expectativas e envolveu isso em uma missão para beneficiar a humanidade. Essa era a ilusão. Na realidade, a OpenAI é uma bagunça que está perdendo dinheiro. Em 2024, sua receita projetada era de aproximadamente 3,7 bilhões de dólares. E as perdas? 5 bilhões. É como comprar uma companhia aérea média e incendiá-la todo ano só para manter os servidores ativos. Isso não é um modelo de negócio sustentável ou bem-sucedido. Isso não é sinal de uma empresa saudável e estável. E não foi um caso isolado. Era uma tendência. No primeiro semestre de 2025, os números mostraram que a OpenAI teve prejuízos de até 13 bilhões de dólares, apesar de gerar cerca de 4,3 bilhões em receita. Algumas estimativas sugerem que o prejuízo total da empresa pode ultrapassar 140 bilhões de dólares apenas entre 2024 e 2029, mas isso não é tão surpreendente. Treinar modelos avançados de IA é caro, assim como os salários dos principais pesquisadores e dos cientistas da computação e os custos de construção e operação dos centros de dados. A OpenAI está queimando dinheiro em uma velocidade impressionante. Todo o seu modelo de negócios é baseado na ideia de convencer investidores de que, algum dia, de alguma forma, todo esse prejuízo vai valer a pena. A Microsoft comprou essa ideia. Ela investiu bilhões na OpenAI e garantiu o que parecia ser um controle exclusivo sobre a startup de IA mais valiosa do planeta. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, afirmou que, mesmo se a OpenAI sumisse amanhã, não faria diferença, pois possuem dados, direitos de propriedade intelectual e capacidade. Nadella achava que, para todos os efeitos, ele era dono da OpenAI. Ele estava errado. Em fevereiro de 2026, Sam Altman orquestrou um enorme acordo de infraestrutura de 50 bilhões de dólares com a Amazon. Assim, ele encerrou a exclusividade da Microsoft na nuvem. Isso não era para acontecer. A Microsoft deveria ser a única concorrente séria no jogo. O Microsoft Azure deveria ser a plataforma padrão para a tecnologia da OpenAI. A Amazon era a rival, a empresa contra a qual você compete, não faz parceria. Isso não era um novo acordo com fornecedor ou estratégia com vários parceiros. Foi a OpenAI traindo abertamente o gigante da tecnologia que a ajudou a crescer. A questão é, por quê? Por que Altman arriscaria irritar a Microsoft e colocar em risco o relacionamento mais forte do setor? Porque o acordo com a Amazon ia além de obter servidores ou recursos. Era uma arma construída para uma missão: derrotar um inimigo mais poderoso, o governo dos Estados Unidos. Capítulo 2. A armadilha da FTC. Durante anos, parecia que o poder computacional seria o maior desafio que a OpenAI enfrentaria. Mas o financiamento da Microsoft apresentou à OpenAI outra coisa: o antitrust. Para analistas e observadores, inclusive da Comissão Federal de Comércio, isso não parecia só apoio entre empresas, mas sim uma fusão. Naturalmente, a Microsoft e a OpenAI não rotularam dessa forma, mas os fatos eram claros. A Microsoft investiu bilhões e garantiu direitos exclusivos sobre seu ecossistema Azure. A tecnologia da OpenAI também estava se tornando cada vez mais integrada aos sistemas e aplicativos mais usados da Microsoft, do Windows ao Copilot, Office, GitHub e além. Enquanto isso, a OpenAI parecia cada vez menos uma organização independente e mais uma subsidiária, apenas com sua própria marca separada. A FTC percebeu isso. Outras empresas de tecnologia também. O Google solicitou ao governo que investigasse e anulasse o acordo. Críticos e reguladores disseram que o grande investimento da Microsoft e seu controle exclusivo da hospedagem em nuvem da tecnologia da OpenAI davam à empresa influência excessiva.
Ela não tinha apenas investido em uma empresa promissora, tinha comprado o futuro. Então a FTC começou a investigar as duas empresas. Se conseguisse provar que elas efetivamente realizaram uma fusão de fato, ou que a Microsoft adquiriu um monopólio injusto sobre a indústria de IA, poderia forçar as duas a se separarem. A Microsoft conseguiria sobreviver a isso. A OpenAI talvez não. Ela não podia correr esse risco e precisava encontrar alguma forma de sair dessa situação. Daí, surgiu o acordo com a Amazon. Ao migrar para a Amazon Web Services, ou AWS, a OpenAI se deu um escudo legal de bilhões de dólares. Agora, se a FTC questionar as alianças da empresa ou sua proximidade com a Microsoft, os advogados da OpenAI podem responder: como seríamos subsidiária da Microsoft se acabamos de fechar um contrato de 50 bilhões de dólares com um grande rival deles? Foi o ato perfeito de teatro jurídico no momento certo, porque casos antitrust são baseados em dependência. Reguladores desconfiam muito de empresas que dependem totalmente ou exclusivamente de outra para sobreviver. Mas ao fechar um acordo com outro gigante da tecnologia, OpenAI provou sua independência. Problema resolvido, ou pelo menos era assim que parecia. Na verdade, havia mais nessa história do que parecia. Fugir da FTC foi só um efeito conveniente de uma trama mais profunda e sombria. O verdadeiro motivo pelo qual a OpenAI precisava de poder de barganha com a Microsoft estava escondido em um contrato jurídico bizarro assinado anos antes, um contrato que continha uma bomba relógio. Capítulo 3. A pílula de veneno da AGI. Durante anos, a OpenAI disse ao mundo que estava trabalhando em direção à AGI, Inteligência Artificial Geral. Também chamado de modelo divino, refere-se ao ponto em que a IA atinge e supera a inteligência humana. Especialistas afirmam que a AGI poderá pensar, raciocinar e se adaptar como uma pessoa. Ela solucionará problemas e alternará tarefas, sem ser pré-programada para uma única função ou atividade específica. Na prática, essa era a justificativa da OpenAI para tudo. Todo o financiamento, toda a empolgação, todos os recursos, tudo era dito estar a serviço do experimento de AGI. E para a OpenAI era a panaceia perfeita. Tudo o que eles precisavam fazer era convencer as pessoas a confiar neles, ignorar os problemas óbvios, entregar seu dinheiro e acreditar que um dia eles construiriam algo que mudaria o mundo. Havia apenas um pequeno problema, um escondido profundamente nos contratos que ligavam a OpenAI e a Microsoft. Era conhecido como o gatilho de AGI. A Microsoft obteve uma licença praticamente perpétua para a propriedade intelectual da OpenAI. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. A perpétua tinha um limite estrito. Assim que a OpenAI alcançasse a inteligência artificial geral, o novo modelo de AGI seria totalmente excluído do acordo, e a Microsoft perderia efetivamente o controle sobre o futuro da IA. Nesse estágio, todos os direitos comerciais sobre a AGI permaneceriam exclusivamente com a OpenAI. É um paradoxo, uma cobra mordendo o próprio rabo.
A Microsoft investia bilhões em uma empresa cuja única missão declarada era criar AGI, mas, ao atingir esse objetivo, perderia todo o seu poder e benefícios. Estava financiando sua própria ruína. Mas os executivos da Microsoft não são idiotas. Sabiam os termos do acordo ao assiná-lo e como contorná-los. Tudo o que eles precisavam fazer era garantir que a OpenAI fracassasse em sua missão declarada. Eles queriam que a IA fosse poderosa, mas nunca poderosa o suficiente para alcançar a AGI. É aí que as coisas ficam complicadas. Como a AGI não tem um conceito claro, ninguém concorda sobre seu real significado. Mesmo que a OpenAI avançasse muito, a Microsoft poderia alegar que ainda não era a AGI. Sam Altman sabia disso. Ele sabia que, com a cláusula de acionamento da AGI, a Microsoft jamais seria uma parceira de verdade. Ela sempre teria influência e limites para controlar a OpenAI internamente. Então, ele precisou mudar a estratégia. Com um acordo de 50 bilhões de dólares com a Amazon, a OpenAI obrigou a Microsoft a retornar à mesa para renegociar e redefinir as regras da guerra da IA. Capítulo 4. O reset de abril de 2026. Em abril de 2026, o equilíbrio de poder mudou. Não foi apenas um ajuste na parceria. A OpenAI não queria apenas resolver alguns problemas ou fazer algumas emendas ao seu acordo com a Microsoft. Ela queria demolir o acordo e reconstruí-lo exatamente do jeito que achasse melhor. As duas empresas mantiveram as aparências ao anunciarem um acordo simplificado e nova fase para a parceria. Mas os termos do acordo revelaram a situação real. A Microsoft continuava como principal parceira de nuvem da OpenAI, mas foi mencionado que a OpenAI agora pode oferecer produtos em qualquer outro provedor de nuvem. A exclusividade do Azure tinha acabado. A licença que antes era perpétua da Microsoft para a propriedade intelectual da OpenAI também foi alterada e recebeu uma data final fixa, 2032. Os gigantes da tecnologia perderam o domínio exclusivo sobre o futuro da IA. O compartilhamento de receita também passou a ter um limite, além de um prazo até 2030. Mais importante ainda, o gatilho da AGI foi removido. Ele não foi redefinido, esclarecido ou alterado. Ele foi excluído. Aquela cláusula vaga e difícil de definir que pairava sobre a OpenAI como uma espada de Damocles por anos, sumiu. Foi trocada por algo mais simples e controlado. Um calendário com datas, prazos e limites. Em outras palavras, um acordo corporativo padrão. A participação da Microsoft também foi formalizada em aproximadamente 27% da empresa. Ainda é uma quantia considerável, suficiente para que a Microsoft tenha algum nível de influência sobre as atividades da empresa, mas está longe de ser o suficiente para um controle total. Parecia uma grande vitória para a OpenAI. A empresa havia conquistado sua independência, desvinculando suas finanças do marco mítico da IAD. Ela não era mais um laboratório de pesquisa tentando acionar uma cláusula em um contrato para conquistar sua liberdade, mas sim uma corporação com um caminho claro pela frente. Mas havia um porém, e dos grandes. Para executar esse golpe corporativo extraordinário, Sam Altman precisou destruir permanentemente a própria base sobre a qual a OpenAI foi construída. Sua estrutura sem fins lucrativos. Capítulo 5. O fim da organização sem fins lucrativos. O fato de a OpenAI ser sem fins lucrativos era o que a diferenciava das demais empresas do Vale do Silício. Isso não era só mais uma força em benefício da humanidade. Um laboratório sem fins lucrativos trabalhava com cuidado em algo que deveria beneficiar a todos. Isso não era o Google. Não era. Meta não se preocupava em agradar acionistas porque não havia acionistas. Mas essa atitude idealista não poderia durar. Lenta e seguramente, rachaduras na máscara surgiram. No final de 2025, a fachada foi totalmente removida. OpenAI deixou de ser uma organização sem fins lucrativos e virou uma corporação de benefício público. À primeira vista, isso ainda soa como uma causa justa, um compromisso entre a missão original e a necessidade de lucrar. As PBCs deveriam encontrar um equilíbrio entre buscar lucro e manter o compromisso de criar um impacto positivo na sociedade, na comunidade ou no meio ambiente. Na verdade, as PBCs ainda atendem quase tanto aos investidores quanto outras empresas lucrativas. Assim como Altman rompeu e depois refez o acordo com a Microsoft, ele também destruiu o que a OpenAI havia sido, recriando-a de forma totalmente diferente. A base foi estabelecida lá em 2023, o conselho original sem fins lucrativos que demitiu Altman brevemente foi substituído por figurões do Vale do Silício e ex-funcionários do Tesouro. Mecanismos de segurança essenciais para a missão da organização foram desmontados.
Os sistemas que mantinham o progresso da OpenAI, focado em ajudar a humanidade, sumiram. No lugar, equipes de segurança de produto priorizavam evitar que a IA ofendesse grandes clientes B2B em vez de prevenir danos reais a pessoas. Os mecanismos da máquina da OpenAI foram trocados um a um até ocorrer uma mudança fundamental. O que começou como um sistema voltado para pesquisa passou a se parecer com outra coisa completamente diferente. Uma máquina de lucro que estava se preparando para um IPO massivo e cada vez mais isolada de qualquer supervisão ética significativa. A portas fechadas, Altman e os líderes de pesquisa da OpenAI perceberam uma verdade assustadora. Não avançavam rumo à AGI como esperavam. Eles iam em direção a um muro. Capítulo 6. O Muro da Escala. Durante anos, a indústria de IA confiou em uma crença inabalável em um conceito conhecido como leis de escala. Adicionar mais dados e capacidade computacional torna seus modelos de IA exponencialmente mais inteligentes. É uma questão de recursos. Quanto mais fornecer, melhor será o produto. Tudo o que empresas como a OpenAI precisavam fazer era continuar construindo data centers cada vez maiores e melhores. Elas precisavam investir em chips e processadores mais potentes. Então, eles podiam simplesmente esperar enquanto a IA seguia o caminho linear rumo a uma inteligência quase divina. Parece bem simples, e as leis de escala funcionaram por um tempo. Cada nova geração de tecnologia de IA parecia um grande salto à frente. GPT-2 foi impressionante, GPT-3 um outro nível, GPT-4 superou as expectativas. Então, naturalmente, o GPT-5 codinome Orion era esperado como um divisor de águas, talvez até o passo final rumo à AGI, ou não. Relatórios internos indicam que as leis de escala estagnaram. Em vez de gerar um salto quântico em inteligência, o GPT-5 apresenta retornos decrescentes. Ainda está diminuindo, mas em um ritmo mais lento do que antes. De repente, esse modelo divino que parecia próximo virou só um ponto no horizonte. Isso não é só um obstáculo, é uma catástrofe. O muro da escala muda tudo. Agora, empresas não podem só investir e esperar que a IA fique 2 vezes mais inteligente rapidamente. Agora gastam bilhões por melhorias apenas incrementais. E isso é um mau negócio, porque não vamos esquecer da queima de caixa. OpenAI está longe de dar lucro, ela perde bilhões a cada ano. Ela sempre justificou isso alegando que a AGI chegaria e resolveria tudo. Toda a estrutura financeira e os incentivos de investimento dependiam dessa premissa. Remover a cláusula de gatilho da AGI do contrato com a Microsoft foi crucial. Não foi só um truque jurídico, mas uma admissão silenciosa de que a AGI é uma miragem. E se a AGI é uma miragem, a OpenAI é apenas mais uma empresa de software, e uma que está deixando de dar retorno e atingindo um platô rapidamente. Como uma empresa dessas justifica um queima de caixa de 5 bilhões de dólares para futuros investidores? Ela para de vender a AGI e começa a vender porcaria de IA no lugar. Capítulo 7. A virada para SaaS, vendendo porcaria de IA. Conheça a nova OpenAI. Não é mais uma organização sem fins lucrativos valente buscando uma superinteligência que muda a civilização, mas sim uma força de vendas para negócios de IA. Está lenta, mas seguramente se desviando da missão original para algo mais mundano: software empresarial e automação de fluxos corporativos. Isso ocorre diante dos nossos olhos. Em vez de concentrar seus esforços exclusivamente na próxima evolução da tecnologia GPT, a OpenAI está priorizando projetos alternativos como middleware agêntico e modelos de raciocínio como o One ou Strawberry. Não busca mais o esclarecimento humano, apenas facilita a vida da gerência intermediária. O foco passou para ferramentas para gerência intermediária, direcionamento de leads, geração de textos de marketing e atendimento de chamados de suporte. A OpenAI espera que essa mudança traga o dinheiro necessário para satisfazer seus investidores. Mas há um enorme problema com esse plano: os números não fecham. Empresas tradicionais de SaaS ou software como serviço, como a Salesforce e a Adobe, operam com margens incríveis, muitas vezes superiores a 70%. Eles criam um produto e basicamente o vendem para sempre, aumentando cada vez mais o lucro a cada novo cliente. É por isso que os investidores adoram SaaS. É uma mina de ouro. As tentativas da OpenAI de entrar nesse setor fracassam, pois modelos avançados de raciocínio custam muito mais que softwares convencionais. O A1, por exemplo, custa cerca de $15 para 1 milhão de tokens de entrada. Isso pode não parecer muito à primeira vista, mas em termos empresariais é um enorme peso financeiro. Grandes empresas com centenas ou milhares de funcionários podem consumir milhões de tokens em um só dia.
De repente, um assistente inteligente deixa de ser um componente economicamente viável da infraestrutura tecnológica e se torna um dreno de capital caro. O SaaS tradicional não é assim. A Microsoft não cobra das empresas sempre que alguém abre uma planilha no Excel. Os CRMs não ficam de repente 2 vezes mais caros só porque os funcionários clicaram em alguns botões e geraram alguns relatórios. A IA funciona de forma diferente. Quanto mais você usa, mais caro fica. A OpenAI tenta forçar empresas a adotarem softwares de IA caros e de baixa qualidade em seus fluxos de trabalho para resolver sua economia problemática. Ela está tentando vender ouro digital pelo preço de chumbo, esperando convencer as pessoas de que seu agente de IA, que consome muito dinheiro, não é apenas um software realmente caro. Porém, para manter suas margens, ela deve reduzir bastante seus custos operacionais. Ela precisa de computação mais barata, o que nos leva de volta ao cavalo de Troia de 50 bilhões de dólares da Amazon. Capítulo 8. O cavalo de Troia da Amazon. O acordo com a Amazon não era sobre escapar das investigações da FTC ou se livrar das amarras da Microsoft. Era sobre hardware. Parte do compromisso de 50 bilhões de dólares que a Amazon fez com a OpenAI inclui um acordo de vários anos para que a empresa de IA use os chips Trainium da AWS. Antes disso, a OpenAI era refém da NVIDIA. Ela era obrigada a usar as GPUs H100 da NVIDIA. É o hardware essencial e desejado por toda a indústria de IA, os chips que são o coração dos data centers de IA. Essas GPUs se mostraram altamente eficazes no treinamento e aprimoramento da IA. Elas também são caras. Cada uma pode custar dezenas de milhares de dólares, sem contar o custo de montar e operar o restante do servidor. Grandes clusters de treinamento custam bilhões de dólares. A OpenAI tem pago uma taxa do HAC em cada solicitação que processa há anos, com quantias incalculáveis de dinheiro sendo direcionadas para as contas da NVIDIA e da Microsoft. O acordo com a Amazon é uma alternativa para a OpenAI. Os chips Trainium não são necessariamente superiores aos H100 da NVIDIA, mas podem ser até 50% mais baratos, segundo estimativas iniciais. Dizem ainda que consomem 40% menos energia. Ao adotar silício personalizado da Amazon, a OpenAI espera reduzir bastante o custo de seus tokens. Tokens mais baratos devem tornar a porcaria de IA da OpenAI mais fácil de engolir para seus grandes clientes corporativos. Eles podem dar à empresa uma chance de lucrar antes do limite de receita de 2030. Para salvar a humanidade e criar uma utopia tecnológica, a OpenAI optou por outro caminho. Desenvolveu software em chips próprios da Amazon, operou em data centers da Amazon e vendeu agentes de IA para empresas da lista Fortune 500. Isso não era o que os fundadores imaginaram anos atrás. Não é um farol do ideal de código aberto, mas só mais uma engrenagem da AWS. E agora, para onde vamos? Capítulo 9. O grande realinhamento da IA. A guerra do hardware acabou. Infelizmente, a humanidade não venceu. Em vez disso, os vencedores são os gigantes corporativos que possuem o silício. Essas empresas têm recursos e poder para agir como querem e sempre ficam impunes. A OpenAI vendeu ao mundo um sonho de uma IA divina que curaria o câncer, resolveria a crise climática e traria um novo mundo onde todos seriam mais felizes, livres e realizados. Esse sonho utópico morreu, substituído por uma realidade corporativa distópica. Microsoft, Amazon e OpenAI não estão criando as bases para uma era mais próspera e criativa de avanço humano. Eles estão construindo seu próprio monopólio B2B fechado e absurdamente caro. O casamento aberto entre esses gigantes da tecnologia praticamente garante que o futuro da internet será dominado por lixo corporativo de IA, e-mails automatizados, relatórios sintéticos e fluxos de trabalho com agentes que não trazem benefícios reais para as pessoas. Eles só tornam a máquina capitalista mais eficiente e destroem o valor do pensamento e da criatividade humana. Sam Altman não deixou a Microsoft para melhorar o mundo. Ele se libertou para que, quando o IPO de $1 trilhão chegar, ele e seus acionistas ganhem o máximo de dinheiro possível. Essa é a dura realidade da IA hoje. Não vamos ter AGI. Não veremos um deus digital resolvendo problemas e tornando todos mais felizes e saudáveis. No lugar disso, temos uma burocracia corporativa automatizada e inevitável. E quando você segue essa lógica até o fim, uma pergunta se torna inevitável. O que acontece quando o dinheiro deixa de fazer sentido? Descubra em Queima de Caixa de $115 bilhões. A bolha da IA acabou de estourar. Ou assista a isto em vez disso.